Muito bem-vindos ao Lugar da Fala. Finalmente, um espaço para a gente deixar fluir os pensamentos. E comigo, aqui, os meus escolhidos, André Lopes e Igor Monteiro, esses caras incríveis que há muito tempo acompanham meu trabalho e que agora vão fazer uma espécie de advogado do diabo. Vão me sabatinar. Vão questionar pensamentos que começaram há quase uma década nos meus primeiros livros e têm fluído nas minhas participações em podcasts como esse, em eventos, em palestras. Fiquem à vontade, a casa é de vocês e o lugar da fala é de todos nós. Começa com você se apresentando aí. Pedrinho, queria muito te agradecer e uma honra estar aqui nesse lugar da fala. Talvez seja uma fala de muitos que queriam estar nesse lugar. E é uma honra imensa também estar do lado do meu grande amigo aqui, Igor, que inclusive você foi o que nos apresentou. Padrinho. E mais do que isso, o lugar da fala, ele é um lugar de fato da gente entrar com os nossos questionamentos a respeito do que a gente acredita que vai ser o futuro do pensamento para esses jovens que estão entrando agora no mercado. Que bom. Vale pontuar, como esse é o primeiro episódio, que o que a gente está tentando trazer para cá, para as câmeras, é o que a gente tem feito, né? O que eu tenho feito com esses caras durante, acho que todo esse tempo. Eles são daqueles que acompanharam, que estavam sentados em bancos de faculdade quando eu comecei a palestrar, e a gente vem trocando, né, se retroalimentando, se abastecendo um ao outro com conhecimento, e a gente achou que estava no momento da gente trazer isso para o público e ter a participação de quem está aí procurando bons canais para os pensamentos. Vamos embora! Tema de hoje... Hoje a gente vai falar de felicidade, e aí vou aproveitar para me apresentar também, já que o André fez a apresentação dele rápido. Eu sou Igor Monteiro, como o Pedrinho já antecipou, acompanho aí já há bastante tempo, já há aproximadamente 6, 7 anos, desde os tempos ali da faculdade, onde pude beber direto dessa fonte, e hoje, através do Lugar da Fala, a nossa intenção aqui é levar a nossa fala para um novo lugar, trazendo perguntas, questionamentos para o Pedro, que é essa inspiração e esse mentor que a gente tem. A gente vai falar hoje de felicidade, tema do teu primeiro livro, Pedrinho. A ideia é justamente essa, a gente vir falando da tua obra e, por que não, da tua vida também, em cada um dos episódios daqui para frente. Vamos lá. E para a gente começar e aquecer, o primeiro livro ele começa a ser escrito em 2015, Empreendendo a Felicidade, que está até aí do seu lado, e é lançado em 2016. A gente já está aí 7, 8 anos à frente, o tempo passou, estamos gravando em 2023. O que mudou do Pedrinho e o que mudou em relação à felicidade de lá até agora? Mudaram muitas coisas, mas a mais simbólica, pessoal, são os filhos. O crescimento dos filhos. Bento hoje com 9, tinha 1 ano e pouquinho quando o livro começou a ser feito e ainda não interagia, né, com questionamentos. E hoje interage, Maria com 6. Sem dúvida nenhuma, na progressão da minha carreira literária como autor, a participação é cada vez maior de momentos e espaços, né, convividos com meus filhos e com suas adjacências, né? Eu brinco que hoje eu tenho tido muito prazer em vivenciar a vida dos meus filhos e dos amigos dos meus filhos, tanto ou mais prazer do que estar com os adultos. Então essa é a maior mudança pessoal. Com relação à felicidade, se eu tivesse que arriscar, acho que é a saída da felicidade de um desejo com direito. Uma década atrás, a gente tinha o desejo coletivo da felicidade. Parece que a gente colocou no lugar de direito. Como se todo mundo tivesse o direito de ser feliz ao mesmo tempo. Esse pensamento construiu, ou tem construído, a maior utopia coletiva dos tempos pós-modernos. E eu acho que a gente precisa, tenho certeza, acender um sinal de alerta para esse direito. Quando a gente se pega tanto ao direito de ser feliz, ao direito de ter sucesso, ao direito de que todo mundo entenda as nossas demandas, a gente pode cair, sem perceber, numa espécie de ressentimento coletivo. Aquelas pessoas que acham que o mundo tem que curar as suas dores, ou que tem que fomentar os seus amores, são pessoas que invariavelmente caem no remorso e no ressentimento. E o ressentimento, de todos os sentimentos, é o único que te acompanha para sempre, ad eterno.
A paixão passa, o amor passa, a tristeza passa. Epicuro, que é um dos fundadores do estudo da felicidade como uma ciência, ele fala que a certeza de que o sofrimento e a dor é finita, que ela vai passar, é um dos caminhos para a felicidade. Está dentro do arquétipo, né, dos remédios possíveis para a felicidade, é a aceitação de que a tristeza também passa. O ressentido é aquele que alimenta a sua tristeza para que ela não passe. E eu acho que esse é um problema dos tempos pós-modernos. Muita gente... É só a gente imaginar de forma científica, matemática, que a gente vai chegar a 10 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Como que você imagina 10 bilhões de pessoas felizes? Então, lidar com essa infelicidade ou com a incapacidade de sermos felizes todos no mesmo parâmetro, no mesmo arquétipo, de uma mesma forma, talvez seja um sinal de alerta que a gente tenha que ter para poder continuar a falar da felicidade, esse bem tão desejado, sim, mas ao mesmo tempo tão cheio de nuances para ser conquistado por cada um de nós. Pedrinho, muito bom te ouvir e entender que essa diferença de o Pedro que escreve o livro Empreendendo a Felicidade 2015 para o Pedro de 2023 são os filhos. O convívio diário com a Maria e com o Bento, de fato, ele traz a nova essência, a nova corpagem do Pedro que é hoje. E aí, pegando um pouco esse gancho e talvez o grande questionamento de falas de muitas pessoas que seja, será que o Pedrinho realmente ele é uma pessoa feliz? Será que ele vive essa felicidade diariamente da mesma forma que ele emana para fora? E trazendo essa pergunta para você, eu queria antes dar um passo atrás para trazer uma pesquisa que foi realizada pela Sonja Lyubomirsky, que ela é uma grande pesquisadora canadense da Universidade da Califórnia, que ela, tempos atrás, em 2002, ela fez uma pesquisa sobre psicologia positiva. E aquela pesquisa ela ganhou um prêmio. E o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos deu uma bolsa para ela de $1 milhão para que ela pudesse pesquisar a respeito do assunto da felicidade. Essa pesquisa durou uns 3 anos e ela traz 3 fatores que são essenciais para que uma pessoa se enxergue como feliz. 10% eles são carregados através das suas circunstâncias, ou seja, fatores geográficos, fatores sociais, onde você está, para onde você vai. 40% vem através da sua genética, de onde você nasceu, qual o seu berço. E os últimos 50% vem através dos fatores institucionais do ser, ou seja, seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos. Dito isto, e através da pesquisa da Sonja, eu queria te trazer esse questionamento. O Pedrinho, ele é feliz desde criança? Ele nasce num berço de felicidade? Olha, eu sabia que ser sabatinado por vocês não ia ser uma tarefa fácil, né? Mas a gente vai indo nesse desafio, porque está sendo maravilhoso, né, o que vocês estão trazendo de questionamento. A Sonja é uma grande pesquisadora e que tem um trabalho super interessante no ramo da felicidade e da própria psicologia positiva. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise, antes de entrar aqui na resposta objetiva. Certa vez eu fui perguntado sobre o que era a felicidade e a minha resposta imediata foi de que a felicidade é sua. E eu continuo dizendo isso para vocês que estão assistindo a gente. A felicidade é sua. O que eu quero dizer com isso? A felicidade, ela é um item cada vez mais individual no sentido amplo da palavra. Não consigo imaginar métricas, interseções tão densas, tão abundantes assim, entre o que é felicidade para mim e para você. É claro que a gente tem prerrogativas básicas. O bem-estar, a paz interior, a espiritualidade comprovadamente te leva a um lugar de um encontro, talvez de um propósito maior para essa vida finita e terrena. Mas eu ainda acho que a gente tem lidado cada vez mais com essa individualidade da felicidade. A gente tem uma cartela de opções muito grandes, então toda vez que a gente tenta transformar em percentil, né, a ideia da felicidade, eu talvez tenha um pouco de receio para os tempos realmente atuais que a gente está vivendo. Mas é óbvio que uma pesquisa como essa separa condições que são sim inerentes à felicidade, sem dúvida nenhuma. No meu caso específico, eu nasci numa família feliz, sim. Eu tenho uma ascendência sírio-libanesa, meu pai é filho de sírios, minha mãe de libaneses.
o que facilita a abundância dos afetos dos seus extremos, né? Todo mundo, como diria Martim da Vila, né? Não tem ascendência sírio-libanesa, mas um grande entendedor das relações humanas, um grande poeta, um grande músico. Para mim, uma das maiores referências da minha vida, um grande amigo, Martim da Vila, e um dos seus grandes sucessos, né? Minha Casa de Bamba, ele diz, né? Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre, mas logo se reza para São Benedito, para Nossa Senhora e para Santo Onofre. Mas se tem alguém cantando, todo mundo samba, todo mundo dança, todo mundo canta e ninguém se cansa. A minha casa é a Casa de Bamba, né? Lá em casa sempre foi assim. Todo mundo tá alegre, tá todo mundo alegre junto. Se todo mundo tá com uma dor, a ladainha de oração serve para todo mundo. Eu nasci num berço feminino, então o feminino sempre apareceu para mim e essa facilidade, né, dos afetos, acho que transcorrerem, né, a flor da pele nesse mundo feminino da minha casa me ajudou muito a entender os afetos. Eu sou temporão, né, então eu sou o filho mais novo da minha mãe e o neto mais novo da minha avó. E minha avó tinha 5 netas, 5 netos, 4 netas e eu de neto, né, o mais novo de todos. E ela tinha 6 irmãs, mulheres, nenhum homem, todos morreram muito cedo, nem minha mãe conheceu, né, os tios. Então você imagina, eu fui criado só no ambiente feminino, só tinha mulher à minha volta. Meu pai, na sua tranquilidade, né, sempre foi um cara muito na dele, muito quieto. Eu perdi meu pai com 23 anos, então você imagina, o universo feminino é o que me cuidou. E eu acho que essa parte, né, do biológico, claro que fez muita força para que eu tivesse essa percepção. Por outro lado, o social, a vida que me foi oferecida, foi uma vida com aspectos muito positivos, principalmente a união da família em todos os momentos, mas dificuldades que são sensíveis para um jovem, né, como, por exemplo, a falência, né? Quem passou por isso, a perda é mais difícil do que a não conquista, né? Porque meu pai faliu e perdeu tudo. E isso é uma coisa que me juntou e muito com o Rafa, que está aqui produzindo. Talvez isso tenha feito a gente virar uma coisa só, né? A gente está junto há 20 e poucos anos trabalhando todos os dias e a gente se entende muito nesse lugar da perda e de ter que se virar. Uma dose de sofrimento serve como elixir para uma vida mais digna de temperança, de reflexões, porque você entende que o fracasso, a perda, né, a desilusão acontece. Então, olhar positivo para isso, eu não deixo de achar que é uma escolha. Então, o social, ao mesmo tempo que me deu uma família muito unida, grande, afetuosa, capaz de falar bem dos seus afetos, né? Eu te amo lá em casa é lugar comum. A gente está falando de lugar de fala, lugar comum. Eu falo isso para minhas irmãs todo dia, toda vez que a gente se desliga, eu te amo, meu amor, que saudade. Minha mãe, mesma coisa, né? Minha mãe me manda, sei lá, 20 mensagens por dia, todas têm um te amo, meu amor. E se ela me vê, ela fala que eu sou a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa, que eu sou o árabe da vida dela. Tem uma coisa de, né, que eu acho que vai mexendo com a sua estima, né, com o seu lado carinhoso. E eu acho que isso ajudou muito, muito, social. Mas assim, a falência do meu pai, depois a morte do meu pai, as questões todas relacionadas às dificuldades do entendimento das coisas que aconteciam, sempre foram muito faladas. A verdade nua e crua foi uma espécie de dogma da minha casa, assim, né? Muito por predisposição da minha mãe. Minha mãe é aquela pessoa que a vida inteira trouxe pra gente a vida como ela é, né? Nas suas nuances, nas suas dores e nos seus amores. Isso foi muito legal, porque me colocou desde muito cedo num protagonismo sentimental. O que eu quero dizer com isso? Os meus sentimentos são meus, eu tenho que lidar com eles. Não dá para você mitigar o sofrimento quando ele está ali. Dá para você explicar que ele é finito, como a gente citou aqui, né? Uma das diretrizes de Epicuro. Mas dá para também se dizer, olha, a felicidade, o amor, o sucesso também pode ser passageiro. Então eu acho que teve esse lugar, assim. Com relação ao temperamento, o que me contam da minha história pré-consciência, né, e depois do que eu me lembro, é de sempre ter tido um olhar muito positivo para a vida. Mas eu não acho que para você falar de felicidade ou para você escrever um livro de felicidade você precisa ser feliz, né? Pelo contrário, né, na ausência você encontra o excesso, a demanda, né? Você pode ser... Tem uma passagem muito marcante, que para mim é muito marcante.
Eu sempre gostei de frequentar o mosteiro das Irmãs Clarissas, sempre gostei de me aconselhar com elas, bater papo com elas. Eu acho que, flertando com essa ideia monástica, né, os primeiros grandes pensadores que questionaram a existência da vida foram aqueles que migraram para o deserto, saíram da vida mundana. O claustro, né, é um pouco isso, né, você viver no mosteiro, no monastério, você ficar na clausura, né, como as irmãs ficam. E eu acho que essas pessoas têm uma proximidade maior com o que não está aqui. Sempre frequentei o mosteiro das Clarissas, e um beijo para elas, se estiverem, né, nos assistindo. E eu lembro que quando eu comecei a sair com a Marília, com a minha esposa, eu falei com ela, a gente estava marcando sair sábado, domingo, eu falei, vamos sair amanhã, vamos almoçar amanhã, vamos. Eu falei, olha, eu vou na missa das Clarissas. Você quer ir comigo? Ela falou, olha, eu até gostei de ir à missa, mas onde é que é? Acho que foi o mosteiro das irmãs, que ficou na clausura. Clausura? Elas ficam trancadas. Eu falei, ficam, né? Não sai nunca. Não sai nunca. E aí a Marília falou assim pra mim, ela falou assim, mas olha, não sei se eu acho um negócio meio estranho, assim, né? Eu falei, tá bom. Aí a gente começou a sair, ficar um belo dia, um outro almoço, a gente teve que ir junto, e aí ela foi comigo pra lá. E ela conheceu, a gente assistiu a missa, depois a gente foi conversar com a clausura, com as irmãs na clausura, né? Tem uma grade, elas ficam dentro da grade, a gente conversando. E aí, quando a gente foi embora, a Marília falou, nossa, eu nunca imaginei que a felicidade podia viver atrás das grades. Eu me emociono com isso porque eu acho que é um pouco como a gente talvez tenha que olhar para a ideia da felicidade. No mundo de excessos, a gente, na pré-conversa, no café que a gente estava tomando junto, a gente falou sobre esses itens supérfluos, paliativos, né, que geram essa felicidade imediata, e a gente pode tender a achar que a gente está dominando os elementos que geram felicidade, e uma pessoa que realmente é feliz pode ser aquela que vive na clausura, pode ser aquela que vive na castidade, não na questão religiosa, mas pode ser aquela que vive da caridade, né, pode ser aquela que vive dos livros, pode ser aquela que lida com a sua solitude. De novo, a felicidade é sua, e eu talvez tenha entendido que a felicidade era minha e busquei os meus caminhos, e essa é a dica que, se eu pudesse, eu daria para todo mundo, né? Busque os seus caminhos, não esquecendo que, aí sim, o item que na minha casa talvez sempre tenha vindo muito do meu pai, e aí a figura paterna me mostra isso, que é também pode ser uma dica, acho que é a temperança. O tempero certo, né? Quando você salga demais a comida, você estraga o gosto. Quando está faltando, né, você parece que não tem gosto daquilo que você está comendo. Eu acho que a temperança vale para a vida, né? Você ter um temperamento equilibrado, você tentar manter a lucidez diante de momentos complicados. E essa é isso talvez esteja no meu temperamento. Não que eu não tenha, né, momentos extremos. É óbvio que eu tenho, e inclusive eu acho que a felicidade aparece também nesses momentos extremos. Mas eu acho que a temperança é sempre, a prudência, né? Já diria o ditado popular, né? Canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém, não faz mal a ninguém. E vocês, meninos, André Maravilha. e Igor? O interesse pela felicidade, esse interesse genuíno, por exemplo, por ler obras, vem da ausência? Vem da abundância? Ou vem da busca da felicidade? Pergunta profunda. Profunda, mano. Vai lá, Igão. Bom, vou lá, vou começar. Eu sou filho de professores de educação física, então felicidade para mim estava em algum lugar dentro da prática de atividade física, dentro de você ter o compromisso com a saúde, com o seu corpo, com o seu cuidado. Então, acho que primeiro vem desse lugar do cuidado com a saúde como um promotor de felicidade. Maravilhoso. Só que ao longo do tempo, eu quando devia ter mais ou menos aí uns 9, 10 anos, por conta de excesso de trabalho, meus pais tiveram algumas questões de saúde mental. E na época não se falava em burnout, não se falava em nada disso. E eu acompanhei de perto essa questão deles, esse questionamento deles com relação ao trabalho, essa questão deles até mudarem de profissão para se entenderem melhor e para estarem em outro lugar para poder lidar com essas questões de saúde que apareceram. Ambos. Minha mãe até mais naquele momento, meu pai foi um pouquinho depois. Por ter visto isso acontecer por conta de trabalho, eu acredito que eu comecei a refletir, caramba, será que é possível ser feliz trabalhando? Será que é possível ser feliz com toda essa disciplina de se dedicar àquilo que você precisa porque o mundo exige? E aí, já muito novo, com 16 anos, eu tive um linfoma de Hodgkin. Eu tive um câncer. E essa questão de não poder fazer atividade física, da minha saúde comprometida, lidando com aquilo que eu tinha entendido como saúde quando eu era criança,
me fez pensar ainda mais. O que eu fiz de errado? Porque aos 16 eu não fumava, eu não bebia, eu não fazia nada de errado. Da onde veio o linfoma de Hodgkin? Da onde veio a doença que me levou a fazer quimio, radioterapia? Fiz o tratamento como um todo e eu definiria que foi na virada do final do tratamento que eu passei a entender que eu precisava procurar estratégias para ser feliz enquanto estava vivendo. E poder entender o que eu tinha feito de errado para ter colhido aquela doença ali aos 16. Então, eu diria que vem daí, desse meio familiar com essa doença que aconteceu. E claro que no meio do caminho encontrei você também. Mas que interessante isso. E aí, hoje, teus pais... Também estão super bem. No lugar de felicidade. No lugar de felicidade. Com o que trabalham. Minha mãe mudou radicalmente de profissão. Minha mãe é empreendedora também, já fez de tudo um pouco. É inquieta também. Meu pai, já por outro lado, ele também continuou na educação física, mas ele é um cara mais da segurança. Então ele fez um concurso público e está bem melhor. Então, assim, essa questão para mim ali naquele momento de vê-los e depois me ver numa situação de ter a saúde debilitada, foi o que me deu o start de procurar alternativas para ser feliz enquanto a gente está vivendo. Maravilhoso. É muito engraçado isso, porque a gente talvez se complemente nesse lugar, né? Para minha felicidade, eu me encontrei em 2 lugares. Um de quietude, que é a busca incessante por novas experiências, por conversas, por achar algo que eu gosto. Muitas vezes, coisas que eu gostava de eu não gostar mais. Então, era uma inquietude incessante desde muito novo. E o segundo grande momento de felicidade que eu me encontro é na solitude, que é como se fosse uma grande dicotomia da vida, né? Você está em um lugar que você quer a abundância de outras pessoas, de convívios, de relações, e ao mesmo tempo você estar num lugar de você se autocentrar, se autocuidar, se observar. Então a felicidade para mim, eu encontro muito nesses 2 lugares. E mais recentemente, Pedrinho, e a gente tem conversado muito isso a respeito, também troco muito comigo, que vai casar em breve, eu encontrei a felicidade num lugar que quem ainda não encontrou, eu sempre sugiro que busque, se possível, um amor. A Marília, ela de fato me mostra que as pessoas que são diferentes, e assim nós somos muito diferentes, elas se completam num lugar de encontro e não num lugar de busca. É num lugar de escolha genuína. E eu vejo uma felicidade tremenda quando eu acordo ao lado dela, quando eu penso sobre ela, quando eu durmo do lado dela. Então, para mim, é uma felicidade que ela sai dessa felicidade de inquietude e ela sai dessa felicidade de solitude. Ela é uma felicidade como se fosse uma felicidade casada, é uma felicidade... Com 2 que não são muitos. Com 2 que não são muitos. Não é o muito e também não é o e não é um só. O indivíduo. E essa felicidade, ela me completa. Declaração de amor aqui no lugar de fala, Marília. Lembrando que a Marília dele não é a mesma Marília. Só vale parênteses. Uma questão polêmica aqui, né? Daqui a pouco vamos estar no poliamor. Não, ele tem uma Marília, eu tenho outra Marília. Nada contra os diferentes tipos de afeto, mas é só para deixar claro aqui. Boa, muito bom. Perfeito. Pedrinho, eu quero pegar carona na última resposta que você deu, porque tem bastante a ver com algo que eu sempre quis perguntar, na verdade. Eu te conheci, você tinha muito a declaração, e a própria Radibisa tinha isso quase como uma lei, como uma regra, dizendo muito que a felicidade ela só existe se você puder fazer alguém feliz. Tem até muito a ver com a resposta que o André acabou de dar aqui. Num segundo momento mais para agora, e eu te coloco no rol dos grandes pensadores do nosso tempo, com toda certeza, você vem falando muito que a felicidade ela está no cotidiano, o que é, eu diria, quase que uma evolução daquilo que você falou uns anos atrás. Aí eu quero falar sobre o momento, e por isso que vai conectar com a sua última resposta. Se a gente procurar na ciência e na história, sobretudo se a gente correr lá atrás para os filósofos gregos, a gente vê muita felicidade em 2 lugares, em 2 possibilidades, e hoje a ciência voltou a estudar esses 2 lugares. Um conceito mais hedônico, que é aquela felicidade instantânea, passageira, compartilhar um bom vinho, trocar uma boa ideia, que ela é prazerosa, mas ela não vai se prolongar como prazer no tempo. E a felicidade chamada eudaimônica, que é aquela que você tem uma disciplina, que você se dedica, que tem sacrifício, como você falou na tua casa, tinha momentos de muita felicidade, como tinha momentos de muita tristeza, e o equilíbrio disso gerava uma felicidade mais de longo prazo. Eu diria que a gente vive um momento da felicidade hedônica fácil. Você liga o computador, liga o celular, abre rede social, você é enxotado de dopamina ali o tempo todo. Uma felicidade instantânea que, aparentemente, ela vai te libertando um pouco do sofrimento do dia a dia, de um trânsito, de um problema, de uma preocupação que você tem. Mas, como a gente falou, ela não é uma felicidade de duração de longo prazo. Como é que eu faço hoje,
E eu sou um dos que acreditam na felicidade mais no conceito eudaimônico para praticar a felicidade num conceito mais de longo prazo, lidar com os problemas que aparecem e vencer essa felicidade hedônica tão tentadora do clique, do like, de tudo que a gente vê de rede social e da velocidade das coisas. A pergunta é maravilhosa, ela traz em si a resposta nesse mix, e a resposta de vocês dois sobre o que é felicidade para cada um, ela também poderia construir facilmente um caminho de resposta para essa pergunta. Se a gente partir da ideia de que um sofrimento te chancela ou te endossa uma percepção causal, causa-consequência, né, de uma possível geração de infelicidade, e aí quando você vence, você cria um novo arquétipo para sua vida, alicerçado pela sua ancestralidade, o que seus pais tinham passado. Depois a gente vai para uma coisa mais instantânea da abundância, né, de conhecimento, de buscas, com a percepção madura. Só a maturidade pode trazer isso, de que a solitude te faz bem. Sim. E a coisa do duelo, da aliança, né, que é muito forte com alguém. No caso é a Marília, a esposa, mas poderia ser um amigo, poderia ser um filho, poderia ser talvez a relação filial que eu tenha trazido esteja nesse lugar. Sim. Que você fala do encontro e não necessariamente da busca. É engraçado porque Eclesiastes é uma das leituras mais densas e ao mesmo tempo mais capazes de responder às angústias ancestrais, porque fala sobre o tempo, e para tudo existe um tempo. Philip Gulley, um pastor quáquer que escreveu sobre Eclesiastes, num livro muito interessante que se chama, se eu não me engano, O Tempo de Ser Feliz. Ele pega uma das passagens do Eclesiastes, que é o tempo de buscar. E aí ele vai ao encontro do que a gente está falando, invertendo a lógica. Ele diz que o buscar traz coisas que o encontrar não traz. Ou seja, é bom estar nessa busca, entendendo que ela é saudável, que ela muitas vezes é infinita, né? Então, a resposta de vocês, eu quis fazer esse apanhado aqui porque, de certa forma, inspira o que vocês falaram. Pegando essa possibilidade de resposta e agora trazendo para uma possibilidade aqui, né, diante da sua pergunta brilhante, eu vejo caminhos interessantes. Uma certeza eu tenho. A felicidade, se eu tivesse que defini-la, a gente falou aqui no quadro anterior, que eu respondi que a felicidade é sua em algum momento, falando sobre os conceitos que podem fazer alguém feliz. Eles são individuais. Mas se existe um senso e uma certeza para mim é de que a felicidade é ordinária. A felicidade, eu vou repetir, é ordinária. Ordinário é aquilo que está na ordem do dia. São aquelas coisas que se repetem ou vão se repetir independente de onde você estiver, do local que você estiver, segundo a pesquisa. Certas coisas você vai sair na rua e você vai ter a opção de cumprimentar um monte de pessoas, ou com um sorriso, ou com uma pressa, ou com uma palavra seca. Você vai ter que lidar com pessoas pelas quais ou sobre as quais você tem responsabilidade afetiva e emocional. Como que você entrega para essas pessoas as suas referências? Todas essas são coisas ordinárias. Você vai ter que se alimentar. Ora com abundância, ora com escassez. Você vai sentir frio em alguma proporção, calor em outra. Como que você lida com essas contas? Você vai sofrer, você vai dar uma topada, você vai tropeçar, né? Eu tenho 43 anos, desde um ano, 42 anos que eu ando, eu ainda tropeço. Então assim, né? A vida vai trazer para vocês essas contingências e você vai ter que lidar com elas. Como que você enfrenta esse ordinário? Qual é a capacidade que você tem de colocar motivação numa segunda-feira? São 52 no ano. Se você tem motivação para colocar no sábado, Nelson Rodrigues, o grande moralista, né? Seria cancelado hoje. Maravilhoso. Né? Dizer que o sábado é uma ilusão. Você se programa para o sábado e quando chega no sábado não tem nada demais. Ele passa rápido, com a mesma intensidade. Ou tem a síndrome no domingo, né? Que vai deprimindo as pessoas, que é real, porque vai começar a segunda-feira. Se você não tem capacidade de encontrar valor no ordinário, você não vai ser feliz, plenamente feliz, né? Não importa se a visão é epicurista, não importa se a visão é científica, não importa se a visão é aristotélica,
Não importa se você está inserido na polis, a felicidade está no ordinário. E eu acho que isso é fundamental, esse entendimento. Quando você deposita em coisas extraordinárias, né, você ter um estado espiritual incrível é extraordinário. Você ter uma riqueza abundante é extraordinário. Você ter uma saúde de ferro é extraordinário. Se você deposita a sua felicidade nesses elementos que são difíceis, quase impossíveis, raros de serem conquistados, você vai estar, obviamente, matematicamente, metricamente mais distante da felicidade ou da possibilidade de experimentá-la. E quem gosta de tomar um café coado, quando de manhã cedo, né, antes do dia clarear, você passa um café no coador, você sente aquele cheiro do café, você enche a xícara e toma, e aquilo te dá um prazer, você fala, porra, a felicidade pode morar ali. Né? Ontem eu estava assistindo, a gente está gravando agora aqui, né? Estava assistindo uma goleada que o meu time Flamengo tomou, e é um motivo de, obviamente, né, de te fazer dormir triste, chateado. E aí minha filha, que já tinha ido dormir, volta, com o olho cheio de lágrimas, e ela fala assim, papai, você falou que você ia brincar comigo de Playmobil. Eu falei, filha, e a gente vai brincar. Falou, não, mas você foi ver o jogo com o Bento, né, com o irmão. Eu falei, tudo bem, mas eu falei pra gente brincar aqui na sala, que eu ia ver o jogo com ele e tal. E ela falou assim, não, eu tô chateada, você pode vir dormir comigo? Eu larguei tudo, larguei o jogo, largaria uma final de campeonato para dormir com ela naquele momento abraçado. E aí no meio do caminho eu falei, você quer brincar agora? Ela falou assim, não, porque eu tenho que acordar amanhã cedo pro balé, mas amanhã a gente vai brincar. Você pode ter certeza que gravar esse podcast é maravilhoso, tem uma palestra à tarde hoje, mas não vai ser mais importante do que brincar de Playmobil com ela. Porque eu já estou construindo aqui qual vai ser a minha brincadeira, o que eu vou utilizar para fazer essa brincadeira do Playmobil. Essa é uma felicidade ordinária. Essa é a possibilidade de rotina. Eu poderia fazer isso amanhã, depois de amanhã, eu podia jogar para frente. Então esse é o primeiro frame da resposta. Eu acho que é a felicidade ordinária. A segunda é que a gente sofre hoje de um mal pós-moderno, que é tema de um dos meus livros, e que nos desumaniza. Se tem um sentimento, se tem um desejo que é efetivamente humano, é a felicidade. Os animais não conseguem ter sequer essa, por mais controverso que seja, não conseguem sequer ter essa percepção de finitude. Minha vida vai acabar, eu vou morrer. Não existe isso. Talvez essa seja a nossa busca por sentido aqui, porque a gente sabe que é finito. E cada um acredita no que quiser. Mas a gente não consegue ser um ser humano, a gente não consegue estar atento a essas questões que são humanas quando a gente está abduzido pela pressa. E essa característica pré-moderna, nociva, patológica, que é a pressa, não só é inimiga da perfeição, como é inimiga da humanização. Não dá para você se sentir feliz, não dá para você estar atento ao ordinário, a origem dessa minha resposta aqui, se você está com pressa. Sim. Se você está se tornando um especialista em fazer o tempo faltar. Essa é a especialidade do apressado. Fazer o tempo faltar. E se existe um bem supremo para a existência, para a plenitude, para a temperança, é o tempo. Se você lida bem com o tempo que você tem para fazer as coisas, com o tempo que você tem para viver, com o tempo que você tem para conviver, né, com o outro, para estar só, você consegue estabelecer uma relação mais equilibrada com essas contingências, que são quase todas elas temporais. Estão na linha do tempo que se apresenta para você. Então, se eu sei lidar com o tempo, se eu posso lidar com o tempo, eu estou instintivamente pegando o começo da sua fala, que era o que estava estampado na Rádio Bisa, na primeira empresa da gente. A gente tinha, quando naquela época as empresas todas tinham valores, né, uma cartilha, a gente tinha 3. E talvez você tenha lembrado disso. Exatamente. O primeiro era ser feliz, o segundo era fazer o outro feliz, e o terceiro era nenhum outro faz sentido se esses dois não forem alcançados. A gente pegou esse livro, isso era da nossa experiência, minha e Rafa, né, com a nossa convivência, como é que a gente vivia juntos com o outro. E aí, eu paro para lembrar, e é lógico que é uma visão também cronológica, né, do que a gente passou, que a felicidade, ser feliz e fazer o outro feliz, carrega consigo o significado da caridade. E aí eu vou fechar aqui a resposta, porque a caridade não é dada na abundância. Você não dá o que você tem de sobra, isso é obrigação. Lembrem sempre, não me canso de falar isso. Caridade é doar o que você não tem. E se fazer o outro feliz, e se a gente sabe que felicidade
é escassa nesse mundo com 10 bilhões de pessoas, e você pode doar o que mais te falta, esse é um item de real caridade, doa o seu tempo. Porque com certeza isso é o que faz mais falta para o outro, para o seu filho que implora para sua atenção, seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu porteiro do prédio, para o gari da esquina, para o segurança que está ali na praça. Quando você entrega, e são frações pequenas de tempo, né? Como que minha filha me entregou: papai, vem dormir comigo, eu te amo, obrigado, meu amor, querido, querida, né? Vem aqui, me dá um abraço. Esses são os elementos compartilháveis, raros, escassos, que fazem uma vida ou que constroem um ambiente mais feliz. E aí você starta, obviamente, a percepção de que isso faz sentido. É muito importante essa intencionalidade, né? Que a gente coloca nessa geração de felicidade. Muita gente trata ela como se ela fosse orgânica, né? Como se ela viesse de questões, sim, biológicas. Flávio de Kovács é um grande pensador, e fazendo uma análise como, né, a Soja dividiu em 3 os itens da felicidade, ele também divide em 3 as questões relacionadas ao amor e à felicidade, ao bem-estar. E ele diz que o erro é quando a gente separa essas 3. Uma grande corrente, quando nasce junto à psicologia freudiana, diz que quase tudo é psicológico, tem base psicológica. A sociologia é uma ciência relativamente recente desse coletivo de polis, né, moderna, desse mundo capitalista, que nasce com esse questionamento do mundo capitalista e fabril, né, com Marx, com Weber, com Durkheim. Eles trazem a ideia de que as coisas são sociais, né? E os cientistas, os estudantes, né, os grandes pensadores da teoria da evolução, dizem que é biológico. E o Flávio de Kovács, psiquiatra, pensador incrível, diz que, na verdade, somos seres biopsicossociais e que não dá para você separar esses 3 caminhos. E eu acho que a felicidade, ela permeia muito bem esses 3 caminhos em doses homeopáticas, né, espalhadas nessa existência que, de novo, é temporal. Então, o maior entendimento que a gente precisa ter, ou que a gente deve ter, é a nossa relação com o tempo. Perfeito. Perfeito. Não, Profundo. Com relação à relação com o tempo, tem isso também, porque você trouxe um ponto, e já vou passar para o André fazer a pergunta dele, que eu acredito que a felicidade ela só existe a partir da perspectiva de que o nosso tempo é finito também. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido, exatamente. E por incrível que pareça, essa certeza não é vivida, porque muita gente que a gente conhece vive a vida como se ela fosse infinita. Sim, sim. Pedrinho, eu te ouvindo agora, me trouxe uma reflexão de hoje, inclusive, que eu vou trazer essa reflexão para essa pergunta. Eu tava vindo para cá, pro estúdio da Rádio Ibiza, vim de bike, saí de casa, de Copacabana, a gente mora muito próximo, e eu vim pra cá de bike, e eu vim ouvindo a música da Beth Carvalho, Andança, e vim cantando, feliz. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vim feliz, cantando, olhando pra natureza, olhando pra beleza do que de fato é o belo do Rio de Janeiro. E o mais engraçado disso tudo é que tem pessoas que te vê feliz e ela se fecha. Assim como tem pessoas que te vê feliz e ela se empolga junto com você. Ela dá um bom dia, ela dá um sorriso, ela te cumprimenta. Trazendo essa reflexão, eu queria te escutar no lugar do que você acredita, de fato, que a partir do momento que você se identifica com uma pessoa feliz, você consegue transformar o seu meio? É claro que a resposta objetiva a priori é sim. Pessoas felizes contagiam, contaminam. Atitudes mudam o mundo, pensamentos não. Tem muita gente que acha que vai mudar o mundo com pensamentos positivos, e o que muda o mundo de fato são as atitudes positivas. Mas eu não sei se a gente deve ter essa pretensão de, encharcados por uma felicidade, catequizarmos os outros a serem felizes com a gente. Voltando à ideia de que a felicidade é sua. Eu citei Aristóteles e me veio um pensamento que eu acho belíssimo do Aristóteles com relação à mudança, inclusive do outro. Eu acho que você pode plantar sementes sem danificar o solo, o outro. A passagem aristotélica é a de que a abelha, quando ela suga o que a flor tem de melhor, que é o néctar, ela deixa a flor intacta, com a mesma beleza que ela tinha. E a melhor mudança que pode acontecer para alguém é essa, né?
Você passa pela vida da pessoa, seja com a sua alegria contagiante, né? A sorrir, eu pretendo levar a vida, né? Ou escutando andanças com a minha querida madrinha Beth Carvalho, madrinha, né, da minha e do Rafa no começo da nossa vida profissional. Vi tanta areia, andei, na lua cheia, eu sei, né? Uma saudade imensa. É uma coisa linda, né? Meu namorado, errei, muito bonito isso, né? Você falou do amor, tem muita coisa bonita aí. Mas eu acho que é legal quando você passa, você não danifica o meio, e a semente que germina lá na frente faz sentido para a pessoa. Mais do que aquela mudança radical, né, de autoajuda, daquelas palestras mágicas, né? Abraço amiguinho, a imposição. Tudo que é imposto, a gente está nesse mundo inquisitório, por incrível que pareça. Sim. E a imposição não é só das nossas ideias, das nossas crenças, é também do nosso arquétipo de felicidade. Então a gente tem... Ontem eu vi um negócio simbólico. Como que a gente tem categorizado o sofrimento? Isso é tão perigoso, né? Teve um meme na internet interessante, não era sobre isso que eu ia falar, mas é que era uma formiga carregando uma folha grandona, né? Uma flor grandona, transportando, e aí alguém dizendo assim, a besteira deve ter sido grande, né? Porque pelo tamanho do buquê, né? E é interessante, né? Como se a formiga estivesse reconquistando o seu par com aquela flor gigantesca. E a gente tem separado, né? Tentando quantificar o sofrimento, né? Enquanto a gente está gravando isso aqui, né? Pessoas dizendo, como é que você pode estar preocupado com um submarino com 6 vidas, né? E com tantos estrangeiros que tentam a imigração e não conseguem nos barcos que afundam, né? No Mediterrâneo. Eu acho engraçado, porque sempre que você parte, né, do pressuposto que você pode julgar a felicidade ou o sofrimento alheio, é um sinal de que você não está bem consigo. Porque você falou da solitude, quando você entende que cada um recebe e entrega de uma maneira diferente, né, as nuances da vida, as coisas que impactam, a gente tem que respeitar o que cada um está querendo compartilhar e falar. Humberto Eco dizia, né, desse perigo, né, de que a internet deu voz aos idiotas. Quando ele diz dar voz, é que eles já estavam aí, né? E a gente tem vivido esses tempos que parecem sombrios nesse lugar, assim. Mas em uma das nossas perguntas, a gente falou sobre essa geração da felicidade, da endorfina, das telas. Eu acho tão maravilhoso a tecnologia, tão maravilhoso, eu acho, de verdade. Eu acho lindo a gente poder estar gravando aqui, ter gente ali olhando pelo ao vivo do Instagram da vida. Eu adoro poder falar com os meus filhos de vídeo, eu adoro pesquisar as coisas que eu posso pesquisar na internet. O problema é sempre a curadoria que a gente faz sobre as coisas. Então, a felicidade está na moda. E a gente tem, como tudo que está na moda, a gente tem trazido significados difusos e diversos que talvez nos afastem do objetivo central dessa história. Aqueles interesses pelos quais a gente não deveria dar importância, né? Aqueles que não são instintivos, biológicos, que ganham uma ideia superlativa na vida da gente, o luxo é um deles, né? A própria ideia do dinheiro em abundância, né? Que era uma outra pergunta que foi feita aqui, né? O dinheiro gera felicidade ou ajuda? Eu achei super interessante, porque é óbvio, né, que em alguma instância ele ajuda. E eu adorei a pergunta da Ivone, porque faz sentido, né? Ela está dizendo que ele não gera felicidade. Se você souber usar, a ideia da temperança. Essa pergunta tem um item de temperança muito grande aí. É claro que ajuda, mas não gera. Não é um gerador. Né? Que maravilha. Incrível. Eu queria falar para vocês que esse primeiro bloco do nosso episódio 1 sobre felicidade, ele vai ser finalizado aqui porque logo na sequência a gente vai voltar com mais assuntos sobre felicidade. O próximo assunto que vamos entrar é sobre felicidade no trabalho. Você se enxerga uma pessoa feliz no seu dia a dia? Vem com a gente no nosso Lugar da Fala.